Tem uma história incrível dessa biografia do Getúlio Vargas que é fundamental para entender o Brasil de hoje. Eu vou ler um trecho para vocês. Foi uma segunda-feira inteira de tensões. Tancredo Neves propôs a Getúlio que decretasse o estado de sítio e pusesse os signatários do Manifesto dos Brigadeiros na cadeia. Mesmo um homem moderado, conhecido pelo equilíbrio e comedimento, chegara à conclusão de que não havia outra forma do governo se sustentar nas próximas 24 horas. Foi então que o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, abordou Getúlio e fez a grande questão. Presidente, por que Michele Bolsonaro recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Você é louco. Para fazer um bom café, meu bem. Bolsonaro, e os 89 mil do Queiroz para Michele? Você deve ter visto essa pergunta na sua timeline 200 vezes só nas últimas horas. Essa história começou depois que um repórter do jornal O Globo fez a dita pergunta para Bolsonaro no domingo passado. Uma pergunta simples, mas olha a resposta dele. Presidente, vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Não lateral aqui. Vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Lateral aqui. Podia ser uma briga de bar em Rio das Pedras, mas não. Foi a resposta do presidente da República para um jornalista que estava fazendo seu trabalho. Isso porque diziam que ele tinha ficado paz e amor. Bolsonaro estava quieto, é verdade, mas estava quieto porque sabe que tem muita sujeira debaixo do tapete pronta para aparecer. Rachadinha do Queiroz, relação com o miliciano, Capitão Adriano Nóbrega, Laranjal, a incrível loja de chocolate, lavagem de dinheiro, enfim, todo tipo de bandalheira que um pai e 3 filhos na política conseguiram fazer por 30 anos. Se tiver justiça no país, Queiroz vai ser condenado. Mas não só ele. Se ele resolver falar o que sabe, leva junto rapidinho Bolsonaro e seus filhos. A reação cretina de Bolsonaro pode ter sido só um descontrole. Mas vamos combinar aqui que ele tem um modo de agir padrão quando aparecem escândalos. Toda vez que vai sair alguma denúncia, eles criam uma cortina de fumaça para desviar a atenção do assunto. Golden Shower, comunismo, ditadura, AI-5, por aí vai. Qualquer coisa para ele é melhor do que falar do seu envolvimento com milicianos e da rachadinha do Queiroz. Falar da manipulação da Globo aqui, mais uma, né, questão que nós fizemos aquele evento com mais de 100 médicos, como se a Globo tivesse preocupado com a vida do próximo, né? Como se tivesse preocupado, mas tudo bem. Vamos tocar o barco aqui. Mas ficou feio para eles. Mas eu acho que é muito isso. Tem uma equivalência simbólica para o Bolsonaro. É uma loucura, né? Golden Shower e comunismo, tá tudo ali. Tudo cumpre a mesma função, que é a função de aglutinar os dele, dar a carne sangrando para os pitbulls, alimentar essa turma. Não importa mais o significado das palavras, isso não tem nenhuma relevância. O que importa é que isso sirva de isca para mobilizar a tropa deles, para produzir um monte de fake news e para manter o grupo organizado. Qual é o maior problema do Bolsonaro? O maior problema do Bolsonaro não é ser chamado de fascista, dizer que ele desrespeita a liberdade de imprensa. O maior problema do Bolsonaro é ele perder a credibilidade com a tropinha dele. É os 30% dele ver, por A mais B, que o cara é corrupto, é ladrão de galinha há 30 anos, faz esquema lá com bababá, com lojinha de chocolate, com depósito em dinheiro. Isso é que desmistifica. O mito que eles ergueram não desmistifica se você disser que o cara é fascista, que o cara defende tortura. Porque um setor da sociedade votou nele mesmo sabendo disso. E segue apoiando ele mesmo sabendo disso. O que derruba o mito é Bolsonaro tá com o centrão, Bolsonaro tá envolvido no esquema, Bolsonaro favoreceu os filhos, tá envolvido no... Isso derruba. E é por isso que quando surge isso, ele leva para a zona de conforto dele. Que pode ser qualquer uma dessas coisas, por isso que tem essa equivalência. Pode ser o Golden Shower, pode ser o comunismo, pode ser o AI-5, pode ser falar mal da imprensa. Todas têm esse mesmo papel. Depois que Bolsonaro se recusou a responder e ainda ofendeu o repórter, começou um verdadeiro mutirão nas redes sociais, com milhões de pessoas repetindo a mesma pergunta. O pesquisador Fábio Malini calculou que só na noite de domingo já havia 1 milhão de tweets idênticos.
Os grupos de Zap amanheceram a segunda-feira sem o tradicional "Bom dia, grupo! Bom dia, grupo!". Não, já apareceu direto a pergunta do Queiroz. Os bolsonaristas sentiram o golpe. Chegaram a divulgar vídeos com legenda falsa ou com áudio falso para tentar distorcer a situação. Gente da laia de Rodrigo Constantino chegou a compartilhar o vídeo fake e foi retuitado pela família Bolsonaro. Depois, deletaram, como bons bundões que são. Quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. A fantástica fábrica de fake news do Carluxo seguiu funcionando a todo vapor, acusando a imprensa de comunista e os jornalistas de mentirosos. Essa é a especialidade do bolsonarismo, a violência. Quem não é da seita se torna logo alvo do discurso de ódio. Desde que assumiu o poder, Bolsonaro fez dos jornalistas uma das suas vítimas prioritárias. O relatório da Liberdade de Imprensa mostrou que só em 2019 Bolsonaro atacou jornalistas 121 vezes. De cada 10 ataques políticos contra a imprensa no Brasil, 8 foram feitos por Bolsonaro. Primeiro, é preciso que a gente se solidarize com todos os jornalistas e profissionais da imprensa que sofreram violência por causa desse governo. Humilhados no cercadinho do Alvorada, levando pauladas em manifestações ou ameaçados de morte na internet. São, antes de tudo, trabalhadores e estão cumprindo o seu papel. Um dos casos mais marcantes foi o da jornalista Patrícia Campos Melo, que revelou em 2018 todo o esquema do Caixa 2, da fake news, dos disparos de WhatsApp, pago por gente como o velho da Havan para eleger Jair Bolsonaro. Ela queria um furo, ela queria dar um furo. Outro caso muito conhecido foi o do Glenn Greenwald, que revelou o escândalo da Vaza Jato e as falcatruas do Moro e do Dallagnol. Bolsonaro, quando ainda era amiguinho de Sérgio Moro, falou que Glenn deveria ir em cana e atacou ele e o seu companheiro, chamando-os de malandros. Mas tem jornalistas que Bolsonaro não maltrata. Tem uns, aliás, que ele trata muito bem. São os velhos sabujos de sempre. Constantino é um deles. Dizem que esse sujeito é economista, mas desde o dia em que ele comparou a rachadinha com trabalho doméstico informal, eu acho que caçaram o diploma dele. Só para entender direito, como é que a empregada doméstica foi comparada ao filho do presidente da República? Eu perdi esse raciocínio, Constantino. Você receber um salário sem carteira assinada é uma forma... É igual a rachadinha? É uma informalidade. É ilegal. E rachadinha é informalidade, rachadinha é desvio de dinheiro público. Eu falei ilegalidade, são todos ilegais. Então são coisas diferentes, é esse ponto que eu estou tentando provar. Tá, mas então uma informalidade, a outra é crime, e de corrupção, de desvio de dinheiro, é bem diferente. Outro é Augusto Nunes, que se tornou, de forma vergonhosa, o porta-voz oficial do bolsonarismo. Para ele, quem faz rachadinha e se envolve com milícia não é criminoso. Criminosa para ele é uma família sem teto que se organiza para lutar por moradia digna. Essas ele adora atacar, além de inventar fake news sobre o movimento social. Não, esse cara ele tem uma obsessão com o MTST e comigo. Desde sempre ele arrumava um motivo para atacar. Eu não sei se ele tem algum problema, alguma fixação, só no divã para saber. Teve um dia que ele começou a inventar, ele foi o cara que reproduziu a fake news de que eu e o MTST cobrávamos aluguel das pessoas nas ocupações. Ele meteu isso numa matéria, acho que da Veja e tal, na Jovem Pan, eu meti um processo nele. Mentira, calúnia, danos morais, foi. Deu ganho de causa para mim, indenização de R$20 mil. Ele recorreu, foi para a segunda instância. Perdeu na segunda instância. O cara não pagou até hoje. Impressionante. Esse não é o pior tipo de perfil de jornalista. Esse é o pior tipo de perfil de ser humano, que é aquele que lambibota de quem ele acha que é superior ou que pode dar alguma oportunidade, alguma coisa para ele e pisa em quem ele acha que não é nada. Por exemplo, o movimento sem teto, a pessoa que está no... Esse é o perfil, esse é o tipo de caráter, né, de gente igual o Augusto Nunes. Né? Mas eu acho que o Augusto Nunes deve ter ciúminho do Alexandre Garcia, porque esse é o jornalista de estimação de Jair Bolsonaro. Essa paixão
vem de longe. Alexandre foi porta-voz do general Figueiredo na ditadura militar. Chegou a dizer uma vez que a mulher dele falou para ele escolher entre ela e o Figueiredo. E adivinha quem ele escolheu? O Figueiredo. O cara escolheu o Figueiredo, bicho. O Figueiredo foi o presidente mais anticarismático da história do Brasil. Assim, o Figueiredo, ele dizia que ele gostava mais de cavalo do que de gente. Esse era o Figueiredo. E o cara entre a mulher e o Figueiredo escolheu o Figueiredo. A história sempre teve seus sabujos, oportunistas de plantão, prontos para embarcar em qualquer boquinha e relativizar horrores. Esses a gente sabe quem são, eles deixam na cara. Mas mesmo em relação a eles e a quem quer que seja, a liberdade de imprensa é um valor fundamental. Liberdade de imprensa não pode ser só para quem concorda com você, mas sobretudo para quem discorda. Isso não quer dizer que não se possa fazer críticas aos meios de comunicação, aos grandes empresários da área ou às linhas editoriais. Inclusive, já passou da hora de muitos deles fazerem sua autocrítica. Fizeram vista grossa para o golpe do Temer e do Cunha, trataram a Lava Jato, Moro e Dallagnol como verdadeiros santos. Normalizaram e até chegaram a apoiar um candidato à presidência que defendia tortura, ditadura e o AI-5. Diziam que era uma escolha muito difícil. E até hoje, muitos insistem em dizer que o problema do Bolsonaro são só os excessos, os arroubos, mas que de resto, na economia, seu governo está no caminho certo. A imprensa e os meios de comunicação não estão, nem pode estar, acima da crítica. Agora, uma coisa é crítica, a outra é desrespeito e violência contra trabalhadores do jornalismo. Isso sim é inadmissível e ultrapassa qualquer linha de tolerância. Dá uma porrada na boca. O que Bolsonaro disse que queria fazer com um jornalista no último domingo, a ditadura militar fez com vários ao longo de 21 anos. Em 24 de outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog, o Vlado, foi chamado para prestar esclarecimentos na sede do DOI-CODE. Apareceu morto no dia seguinte. A versão oficial é de que ele teria se enforcado com um cinto. O legista admitiu que assinou o laudo sem ter visto sequer o corpo. Na verdade, Herzog foi torturado e assassinado a sangue frio. A gente não pode permitir que a história se repita. Pela memória dos jornalistas corajosos que ousaram enfrentar o autoritarismo, chegando a pagar com seu próprio sangue ou com a vida. E em solidariedade a todos os jornalistas que sofreram violência de Bolsonaro ou dos bolsonaristas. Mais do que nunca é hora de seguir perguntando, colocando o dedo na ferida. Presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa Michele recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz? Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.